CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tá movimentadíssima a sua enquete aqui do dia, viu? Sobre aqueles equipamentos que poderiam voltar na nossa rotina e alguns que já até voltaram, né? Exatamente. Vou dar uma atualizada aqui só para você acompanhar. Nós temos aqui, ó, na enquete do WhatsApp nosso, disco de vinil ganhando disparado, 65% dos votos. Logo depois vem a câmera analógica com 17%, celular sem rede 8% e videogame 8%. Esses são os votos do WhatsApp. Lá no YouTube, nós temos o perfil do disco de vinil também levando, com 62% dos votos. Depois vem câmeras analógicas e telefone sem internet, o que me surpreende, viu? Mas e tá 8% pro videogame. Exatamente. E o Adalberto controla ali o Instagram. E aqui no Instagram, Gilberto, bom dia. Quem tá vencendo são as câmeras analógicas. Galera, que é câmera analógica, Fernanda. É a opção votada aí por 60% dos altos internautas. Outros 33%, o disco de vinil. E outros 33%, videogames retrô. Aqui no Instagram, Fernanda e Gilberto, ninguém também quer saber dessa história de telefone sem internet, não, tá? Pelo menos o telefone tem que estar bem conectado, Fernanda. É isso. Interessante que o público realmente é diferente do Instagram, né, para as outras redes sociais, né? Por isso que acho que demonstra essa diferença também na preferência da enquete. Uhum. Vamos falar um pouquinho dessa moda, dessa volta? Vamos falar primeiro, assim, dos discos de vinil, né, que estão aí na preferência aí de muitos ouvintes, nesse caso. Eles começaram na década de 50, né, o auge foi na década de 70 e sumiram perto dos anos 90, mais ou menos, né. Então, voltando, na verdade, com o crescimento de vendas, né, nessa questão, valorização da experiência analógica, e a gente vai ver isso muito interessante nesse retorno às tecnologias mais antigas. Praticamente todas elas tem um viés, né, que as pessoas estão meio saturadas de tecnologia, saturadas, né, dessa questão toda do digital, né, e aí todas essas tecnologias que estão voltando agora nesse momento estão exatamente com dos motivos, né, alegados pelos usuários é exatamente essa volta e valorização da experiência analógica, né, nesse caso, né, nessa situação. E aí, por que eles estão voltando? Por causa de nostalgia, um pouco da experiência física, né? Ou seja, você quando ouve num streaming de áudio, né, por exemplo, você não tem fisicamente a experiência de pegar o vinil, de colocar no local. A mesma coisa da fita cassete também, né? A mesma coisa. E aí, e tem a questão também do colecionismo, ou seja, as pessoas no passado faziam isso e agora estão voltando a fazer de novo, que é colecionar os vinis, né? Ou seja, colocar lá na estante, tem vários vinis diferentes, que você foi lá e buscou num certo local e comprou aquele vinil. Então, essa é uma questão interessante que mostra essa força, né, do ambiente analógico, né? A outra questão, né, também outra tecnologia que tem voltado, é essa das câmeras analógicas, né? Principalmente aí a gente está falando daquelas Polaroids, aquelas câmeras que você fotografa e a foto sai imediatamente, né? Ou seja, impressa num papel, né? Então, ou seja, isso é uma questão interessante porque também demonstra que as pessoas estão meio saturadas de só ter fotos no celular. Dificilmente as fotos que a gente faz no celular a gente imprime, né, num papel e coloca lá na parede, coloca num porta-retrato. Então você sente a falta daquela materialidade da foto, né? E agora com as câmeras instantâneas, Polaroid e Instax, que são as duas mais famosas que a gente tem visto aí no mercado, não são câmeras baratas, mas estão fazendo um excelente sucesso exatamente por causa disso, né? Então, ou seja, estão voltando, né, por causa dessa função de imprimir na hora a foto, né? Você tem um material na foto para isso. Então é uma outra tecnologia também que tem chamado a atenção. A fita cassete eu já comentei, né? Junto com o vinil, também tem aquela experiência do analógico, tem aquela questão tem inclusive muitas bandas, né, atualmente que estão lançando seus álbuns em fita cassete e em vinil, né? Então, ou seja, virou um artigo de nicho, né, bem interessante também nessa questão. E aí, os nossos ouvintes também colocaram sobre o videogame retrô, né? Eles eram usados na década de 80 e 90, né? E aí, a partir do lançamento dos consoles, né, PS2 e outras mais, acabaram ficando mais esquecidos, né, na questão. E aí estão voltando de novo,
Primeiro, por causa da nostalgia, daqueles games antigos que todo mundo gostava, que todo mundo jogava. A simplicidade, não tão... Hoje você jogar um jogo no PlayStation, por exemplo, é um jogo que tem milhares de variâncias, que você tem que aprender e entender como é que funciona isso. Isso é mais complicado nesse caso. E os jogos são mais diretos, nesse caso lá, né? E, por último, vamos falar desses telefones, né, que são sem internet, chama de dumb phones, né, que estão fazendo um enorme sucesso nos Estados Unidos, principalmente, que as pessoas também estão cansadas desses telefones que o que eles menos fazem é ligar, né, e receber ligação. Na verdade, os telefones mais simples, na verdade, eles basicamente fazem ligação e recebem ligação, e no máximo mandam um SMS, ou recebem um SMS, né, nessa questão. Então estão voltando também por causa disso, né, por causa do cansaço digital e também um pouco pela privacidade, porque esses telefones mais simples, eles dificilmente têm algum tipo de ataque, monitoramento, invasão, né? Então é um pouco de privacidade também. Eu não rodo WhatsApp, não rodo redes sociais nesse telefone, então é um pouco também da privacidade. É isso. Ô Gilberto, qual o seu preferido? Eu, com certeza, o disco de vinil. Eu já fui ligado muito tempo à música, né? A questão de música, e aí, disco de vinil para mim, eu tinha uma coleção imensa de disco de vinil, né? É uma coisa que para mim é bem interessante. Eu realmente gostaria de voltar a ouvir, né, os vinis, né? É isso. Vamos para os ouvintes, Adalberto? Sim, tem a participação do nosso ouvinte aqui, Gilberto Alexandre. Gente, olha que depoimento legal. Ele tá com uma passageira, inclusive. Ele tá falando que ela tava lembrando aqui da época quando ela procurava emprego no jornal. E todo dia saía aquela lista de classificados. Se ela procurava emprego ali, pra saber o que tinha disponível e tudo, ele trouxe essa lembrança, então, da busca de emprego por meio de jornal físico ali, impresso por meio dos classificados, Fernanda. Memória afetiva que o Alexandre trouxe com a gente. Que legal. Tem vários, olha, tem ouvinte aqui que mandou foto de Discman, tem outro de MP3, sabe? As pessoas têm em casa. Muito, muito interessante. Realmente, assim, é o que até o Alberto comentou, assim, um pouco de memória afetiva mesmo, né? Dessa questão de você lembrar da época que você usava esses aparelhos, como é que era assim, a situação, o seu ambiente naquela época, né? Ou na escola, ou no trabalho. É muito legal isso aí. E Gilberto, e eles voltam e o preço não é lá baratinho não, tá? Bem lembrado, Fernanda. Principalmente, por exemplo, eu falei da parte de vinil, né? Os vinil que tem hoje disponível no mercado para ser vendido são obras de colecionador, são feitos, né, inclusive com material muito mais sofisticado do que era no passado, o vinil que a gente tinha no passado. São discos muito, muito caros, de ordem de grandeza maior, bem maior do que os vinis que a gente comprava no passado. Então, realmente, fica uma situação bem, assim, bem como nicho mesmo, né? Quem gosta daquela situação, quem quer realmente entrar naquele caminho do vinil ou do analógico, né, nesse caso. Eu falei até das câmeras da Polaroid, né, do Instax. Eles são câmeras que não são baratas também, né? Inclusive até o próprio insumo, que é o papel, né, que faz a revelação na hora da foto, também não é uma solução barata, mas mesmo assim muita gente tem ido por esse caminho. E é legal porque essas novas gerações, elas estão conhecendo aquilo que a gente viveu, né? Exatamente. Principalmente assim, pensando no vinil, pensando nos videogames, né? No começo lá da parte lá de videogames, como é que era o Atari, né? E os outros Amiga, outros videogames, era bem, bem interessante. É isso. Bom, vamos seguindo aqui. Enquanto as participações vão chegando, a gente vai pro Golpe Tá Aí. O Golpe Tá Aí. Muito bem, Fernanda. O golpe dessa semana, na verdade, a gente sabe que os golpistas eles sempre se aproveitam do tema do momento, né? Ou seja, para tentar aplicar os seus golpes. E agora, o tema do momento, com certeza, é o imposto de renda, né? Estamos na fase aí de declaração do imposto de renda e agora, né, inclusive a Receita Federal lançou um comunicado, né, uma declaração, dizendo que que a Receita Federal não manda mensagens de Facebook, WhatsApp, o Instagram ou o próprio e-mail para os seus contribuintes, né? Então, ou seja, o golpe basicamente ele consiste em um envio de uma mensagem
por um desses canais, Facebook, Instagram ou WhatsApp ou mesmo e-mail, falando que aquele contribuinte tem alguma pendência na sua declaração de imposto de renda e ela teria que, para sanar essa pendência, deveria pagar um valor. E aí já vai muitas vezes um boleto, né? Bancário já anexo ao e-mail, anexo à mensagem, ou então vai um link para uma página maliciosa onde o contribuinte deveria clicar nesse link para poder fazer a sua regularização, né? E aí a orientação da Receita é que ela não manda nenhum tipo de link, boleto, nada em relação a e-mails. E aí, se o contribuinte ele tem alguma dúvida sobre a questão da declaração de imposto de renda ou sobre supostas pendências, a Receita Federal tem o portal ECAC, né? Que é o portal onde o contribuinte pode ter acesso a todos os seus dados, né, de declaração de imposto de renda, possíveis pendências, né, tudo mais nesse ambiente. É isso, e imposto de renda é importantíssimo, né? Porque está todo mundo conectado aí nessa pauta, quem tem que enviar e declarar, é claro, né? E qualquer Exatamente. tipo de informação, realmente você fica tão preocupado que você pode ir ao erro. Exatamente. Então, ou seja, muita atenção nessa hora e aquilo que a gente fala aqui sempre, né? Sempre desconfiar. Sempre desconfie daquela mensagem que veio meio estranha, por um canal que normalmente não é o usual para esse tipo de questão. Então, essa é uma questão importante também. É isso. Temos mais participações? O Adalberto tá aqui. Participações, Fernanda. Luiz Arnaldo tá lembrando aqui, gente. Olha, Gilberto, Fernanda, tô lembrando da época que eu ganhava dinheiro colocando som em centro comunitário, em festa de aniversário. 2 gravadores, fita cassete. Ele falou que era praticamente o DJ da época. Então tá lembrando dessa memória aqui. Quem também tá participando com a gente é a Penha. A Penha, Gilberto e Fernanda, ela tá um pouco na contramão, tá? Ela mandou aqui, olha, podem me chamar de estranha, mas eu não gosto de nada antigo. Eu adoro, são coisas novas e tecnológicas. A Penha participando com a gente. Que legal! E tem Olha o perfil só. aqui, JC, eletricista, mandando assim, eu já arrumei, aquele ouvinte que falou sobre classificados em jornal, né? Eu já arrumei muito emprego pelo jornal, principalmente quando era domingo, ele procurava ali empregos, então... Classificados, gente, era Isso, referência onde exatamente. você encontrar oportunidades, né? Exatamente. De Nossa, imóveis, de emprego, né? Uhum. Fernando, vou fazer uma revelação aqui, né? Você está falando aí de DJ. Eu fui DJ há muito tempo atrás. Eu tinha eu colocava som em festas também. Quem era meu sócio, você conhece, é o Fábio Pirajá. Olha, que já foi âncora aqui da CBN. Exatamente. O Fábio era meu sócio. A gente dava som em festas de 15 anos, né? Em festinhas também. Isso há bastante tempo atrás, né? Não é de agora, não. E aí a gente tinha coleções de vinil. Por isso que eu tenho um apreço, né? Todo especial os discos de vinil, né? Me traz boas lembranças, né? Dessa época. Muito bom, Gilberto. Boas lembranças, viu? Eu sou super fã também dessas antigas tecnologias, apesar de que eu não tenho esse cuidado e zelo que a Patrícia tem por guardar essas coisas, viu? Eu doava na época, eu doava e nunca guardei um exemplar de nada. Nossa, eu tenho um monte de CD, eu tenho um monte de vinil, eu tenho mini disc ainda, Gilberto. Você acredita no Olha, aparelho? mini E disc, funcionando. Eu Muito tenho um bom. gravador de fita cassete ainda. Walkman é que eu não tive. Você já teve Excelente. Walkman? Eu tive Walkman, eu Walkman tive eu não tive. MP3, eu tive Discman. MP3 eu tive Lá em também. casa Walkman. tinha inicialmente uma vitrola, depois era aquele aparelho de som, tinha quase 3 andares, vocês lembram disso? 3 em Um era 1. para fita cassete, outro era para CD e outro era para o vinil. Isso, exatamente. Não é? Né? Depois a tinha o gente FM levou o ainda, CD né? pro carro, Ainda tinha FM ainda no AM e equipamento. FM. Isso aí, exatamente. E depois o CD chegou ao carro, né? Aqueles painéis, a gente comprava aqueles toca-fita, depois toca CD. Toca CD. Gente, era uma fortuna aquilo. Você lembra, Gilberto? Lembro. Tinha que mudar aquele painel do carro para entrar o Pra toca-fita. poder encaixar o negócio. E detalhe, como os caras roubavam o toca-fita no carro, às vezes a gente tinha um prejuízo até de ter o vidro quebrado para eles roubarem aquele toca-fita. Eu lembro que tinham marcas famosas, Pioneer, né? Tinha, era a melhor de Sony. todas, E aí depois vieram com destacar a parte da frente do rádio. Isso, aí Que melhorou. Você não melhorou. saía com aquela maletinha inteira. E quem roubasse não ia ter muito acesso também, né? Então, É verdade. Tinha lá para você evitar a roubo, né? Tirava lá a frente do aparelho e levava com você, né? Exatamente. alta tecnologia. O Kennedy está lembrando aqui do auto reverso. Isso eu não lembro não, Kennedy. Você tá anterior a mim. Eu lembro disso também. Do auto reverso? Exatamente. Ele virava?
Ele chegou no final mas e eu virava a preciso fita automaticamente, né? Pro outro lado e tocava o outro lado da fita, sem você precisar virar o cassete, legal. fita cassete. Né? Verdade. Isso aí. Eu preciso confessar uma coisa, porque o carro tem Bluetooth, né? Você pode ligar o Spotify, Deezer, sem problemas, aplicativos, mas eu ainda tenho um pendrive com música no carro. Ainda tem lá. Tá vendo? E eu ia finalizar aqui, Fernanda, com a participação do Virgílio lá no YouTube. Eu fotografo, Gilberto, com filmes até hoje. O ritual é maravilhoso. As tecnologias atuais são muito aceleradas. O filme faz ele curtir ali, aquele tempo de espera ali, pra você tirar foto. Então, o nosso seguidor, Virgílio Libardi, participando com a gente lá no YouTube de A Gazeta. O Marcos está dizendo que o 3 em 1 era tão caro que tinha consórcio na época. Sim. Pra você comprar. Para videocassete também. Eu conheço o Virgílio, um abraço ao Virgílio aí, eu sei um fotógrafo já de bastante tempo aqui, e realmente, hoje a gente tira numa simples foto lá 10, 15 fotos no mesmo local. Na foto analógica, né, eu tinha 36 exposições para utilizar naquele filme, então eu era muito mais cuidadoso na hora de fazer a foto, registrar a foto, porque não tinham muitas opções, né? Então é bem por essa linha mesmo. O Sandro tá lembrando que o toca-disco dele era o Sonata e que hoje, assim, guardadas as proporções, parece uma caixa de furadeira, porque ele abria a maletinha, lembra? Isso, exatamente. Que legal. Esse era o Sandro, 3 em 1 a gente já contou, tem muita gente votando aqui no disco de vinil, né? Então é quase unanimidade aqui que o disco de vinil, sem dúvida alguma, é a paixão dos nossos ouvintes. Muito bom. A Penha, que o Adalberto contou, que ela não é muito chegada à tecnologia, não. Eu gosto da cara que essas novas gerações fazem, né? Porque quando a gente lembra dessas coisas de tipo fita cassete, o que é isso, né? Como é que isso funcionava? E o Miguel falando que o toca-fitas de carro dele era de bandejinha mesmo, viu? Quando a gente saía, tinha que carregar. Exatamente, carregava lá na mão, lá, todo o aparelho de uma vez, né? Lá já tinha uma gavetinha que você colocava quando voltava pro carro, é isso mesmo. E tem um aqui me lembrando de saudades do rádio relógio da cama. Ele acordava com música, gente, tá? O celular matou completamente, né? O rádio relógio. Ô Gilberto, então essas são as paixões aqui dos nossos ouvintes nesse programa Vintage Retro aqui, de tecnologias que já estão circulando novamente e fizeram época, né? Exatamente, aí estão voltando aí com força total e muita gente querendo sair do digital e voltar, né, pro analógico, né? Ou seja, até com referências afetivas à situação. É isso. Então a gente se encontra na sexta. Até lá, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.